Galera, vamos lá, vamos falar de coisa interessante aqui no canal? Será que esse mundo de programação e desenvolvimento realmente dá dinheiro? Será que faz sentido virar programador porque eu vou ser bem pago? Tu conhece programador rico? Acho que essa daqui é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Tu conhece algum programador rico? Eu quero falar um pouco sobre isso e eu quero trazer aqui um vídeo que o Gus fez lá no Papinho Tech dele. Já tá no nosso 160, cara. Ele faz esses podcasts com a rapaziada, né? Nesse caso aqui, ele tá fazendo solo. E ele levanta esse ponto. Vamos dar uma olhada aqui e trocar uma ideia. Bora. E o episódio de hoje vai dessa pergunta: você é rico? Não. Você quer ser rico? Depende. Como ser rico? A partir dessa perspectiva de riqueza, né? E aí a primeira pergunta, para a gente refletir aqui em conjunto, e eu gostaria que você fosse pensando, né? Conforme eu vou te provocando aqui no episódio, você fosse pensando aí pessoalmente falando, né? O que é riqueza de verdade, cara? Porque vivemos em um mundo, na bolha tech, onde é muito importante e relevante você ser rico, você ganhar muito, né? Então a gente tem muito esse romantismo com relação à senioridade. Então, quem é mais sênior, aí todo mundo, ele é sênior. Mas será que você leva em consideração o conhecimento que essa pessoa tem ou porque ela ganha mais? Porque a sociedade, de maneira geral, ela coloca num outro patamar, literalmente, uma pessoa que ganha mais. Então é sobre isso que a gente está falando. A gente venera pessoas que ganham mais e porque a gente tem uma espécie de inveja ou porque a gente gostaria de ser o que a pessoa tem, né? Ou ter o que ela tem, ou ser o que ela é e tudo mais. E é sobre isso que a gente está falando, sobre riqueza, cara. É literalmente sobre dinheiro. Irmão, seguinte. Eu tô, né, fazendo uma graduação nesse mundo, né? Na verdade, em EDS. E eu vejo muito cara que tá lá simplesmente só pra ganhar grana, tá? Tipo assim, literalmente só pra ganhar grana. E é engraçado porque programação e desenvolvimento virou meio que a profissão, né? Você ser um programador que as mães, que as tia, que as avós estão querendo que os filhos façam, né? Quando eu era mais adolescente, tava um hype de engenharia civil, porque o Brasil ia ter Copa, o Brasil ia ter Olimpíada. Hoje o hype é meio que programação, porque fala que vai te dar uma grana, que tu vai ficar rico e tudo mais. Assim, olha, eu não conheço dev rico, tá? Eu não conheço, assim, É claro que você vai ter uma folga ali da tua vida, tu vai ter capacidade para ter uma vida bem tranquila se você tiver, né, essa capacidade de gerir finanças e tudo mais, não ficar se endividando com qualquer besteira que tá por aí, mas eu não conheço dev rico, tá? Isso aqui é um ponto que a gente tem que falar. O cara tem que ser mais do que deve para virar rico, né? Tem uma diferença aqui. Só sendo dev sênior e tudo mais é difícil. Tem como você se ficar rico com isso? Tem. Um dos meios mais fáceis, por exemplo, eu tô colocando, cara, eu nem tô colocando padrão alto para riqueza. Vamos colocar, por exemplo, do cara ganhar mais do que 25k. O cara tá ganhando mais do que 25. Eu vou definir assim, tá? Porque, assim, num lugar como o Brasil também, né, é complexo. Mas vamos lá, o cara ganha mais do que 25k. O cara tem que trabalhar ou pro exterior ou para uma empresa ferrada. Só que aí ele não tem que ser somente programador, ele tem que ser, por exemplo, um líder técnico, ou então ele tem, por exemplo, que tá, cara, num cargo de muita liderança ali na empresa. Não é qualquer, não é qualquer coisa que tu vai conseguir isso. Ou, né, o jeito mais convencional, que é dificílimo também, que é você ter uma ideia com outras pessoas e empreender sobre aquela ideia, fazer algum tipo de produto e serviço, algum tipo de caso que realmente tem um valor muito bom. Não é tão simples assim. Mas como programador, cara, é bem difícil realmente você acabar se tornando rico, né? Passar desses 25 conto. Você geralmente tem que ter alguma coisa a mais. Dinheiro
E aí a gente pode falar sobre dinheiro também, evidentemente, né? A gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, em razão, muitas das vezes, de ganhar dinheiro. E é muito importante ganhar mais dinheiro. Agora, ao mesmo tempo, isso é riqueza? Ou será que existem outras definições, outras coisas que a gente deveria chamar de riqueza? Ou começar a levar em consideração que às vezes é muito mais importante do que mais dinheiro, por mais que dinheiro seja importante. É uma questão ali de diferença entre ser rico e parecer rico. É. A gente tá ali, redes sociais, eu tô o tempo inteiro ali, né, criando conteúdo aqui para vocês, Instagram, aqui no Spotify, no YouTube, parará, piriri. O tempo todo as pessoas precisam parecer ser o que elas não são. Então o que a gente vê muitas vezes é: fulano de tal ganhou uma promoção ou ganhou um emprego para trabalhar na gringa. Aí tá lá na conversão, Aí, tá ó. ganhando tanto. Aí o que ele faz para mostrar? Primeiro ele fala. É importante falar o quanto bem sucedido ele é. Depois ele começa a mostrar coisas. Então ele compra um carro melhor, ele aluga uma casa maior, mais bonita, numa região melhor. Ele começa a ir em lugares que são mais caros e mostrar essa vida de sucesso que ele tem. E aí a gente começa a ver isso. Aí vê um, vê dois, vê três e vê um monte de gente fazendo isso e tal. E aí começa a criar esse senso de que, cara, eu tenho que ser... E esse é o padrão. A gente fala tanto, né? Já ouviu falar... Cara, eu tava lembrando, enquanto eu tava falando aqui, de um caso que teve na pandemia, porque a pandemia foi explosão, né? O povo virou desenvolvedor que nem maluco, o Dev Júnior tava sendo recrutado facilmente. Aí era o período em que, assim, essa parte de salário tava explodindo para uns devs. Os caras pediam valores muito altos, realmente eram dados, tá? Eram dados. Irmão, eu tive um parceiro que ele foi trabalhar pra gringa e aí aconteceu o seguinte, o cara endoidou que nunca tinha visto tanta grana na vida, aí alugou casa em cobertura, comprou carro, se casou e foi num período muito pequeno, cara, foi num período muito curto, o cara foi fazendo essas loucuras aí depois... assim, acho que ele ficou uns 6 meses nesse trampo, alguma coisa assim, pagava bem, velho. Aí o que aconteceu? Simplesmente jogaram o cara pra fora, né? Mandaram o cara pra casa. Tipo assim, mano, acabou. Acabou o projeto. Obrigado, valeu, tamo junto. Irmão, esse cara tomou um tombo. Teve que devolver carro, teve que devolver casa, divorciou. É loucura. Tem sim, né, essas possibilidades de ir pra gringa e tudo mais, mas o complexo é quando os caras tentam parecer, né? Tenta performar. Mano, meu Deus do céu, velho, o Felipe. Não, cara, até falei o nome do cara aqui. É muito burro, cara. Eu falei isso pra ele direto, cara. Você é muito burro, cara. Não tem como isso. Mas, assim, você vê, né, que existe sim, né, essas situações em que você consegue ganhar uma certa grana, aí a primeira coisa que os caras fazem é realmente aparecer, né, e eu acho que isso não é riqueza, tá? Eu acho que isso não é riqueza. Muito de verdade. Falar sobre padrão de beleza, onde a gente vê fotos de mulheres bonitas, de homens sensuais e tal, eu não sei o quê. E aí a indústria da moda coloca os padrões para que a gente siga. Então o que é bonito é isso. O que é sucesso da área de tecnologia é o que a gente está vendo. Então, eu tenho que ter um carro importado, eu tenho que trabalhar para gringa, eu tenho que ganhar em dólares. Eu preciso morar numa cidade grande, eu preciso ter isso, aquilo, outro, eu preciso ter um óculos da Meta que filma, né, e tal. A gente começa a ter isso, cara. Porque no final das contas, somos influenciadores, né? E somos mesmo, é isso. As pessoas se influenciam pelo que a gente fala. Agora, é isso mesmo que você quer? Isso mesmo que é o sucesso, cara? Isso que é riqueza? Isso é ser rico de verdade ou é parecer rico? Fazer o dublê de rico, né?
essa riqueza que eu queria refletir com você aqui, cara, sobre o que realmente é importante, né? O que deveria ser o mais importante na nossa vida para falar que você é uma pessoa bem-sucedida, que você... Cara, olha só. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre o que o Gus tá falando. Cara, é porque acontece o seguinte, né? Esse rapaz aqui, né? Ele tá certo em questionar essas coisas. Porque assim, olha, eu, obviamente, quero ser rico. Mas depende um pouco. Depende um pouco. Porque. Deixa eu contar um caso aqui que pode ser interessante, pode ilustrar uma coisa dessas. Eu trabalhava num lugar que ficava ali na Faria Lima, né? E aí, quando você sai de São Paulo e vai falar para outras pessoas que você trabalha na Faria Lima, isso te dá meio que uma espécie de prestígio. Eu não sei porquê, tem muita coisa absurdamente desorganizada lá. Eu trabalhava do lado daquele prédio da Google, sabe? O prédio que eu trabalhava ficava na frente do prédio da Meta. Era uns negócios desse nível, né? Então era normal você, tô almoçando aqui, aquele cara ali, ele pode ser dev da Google, sei lá. Era comum uma coisa dessas. Só que quando você fala para pessoas de fora, isso parece te dar meio que, né, uma espécie de prestígio. Pô, você tá trabalhando num lugar tão bacana, né? E acontecia o seguinte, era uma percepção muito falsa, né? Eu tenho muitos contatos, os meus amigos, né? Eles estão em Belo Horizonte, lá em Curitiba também. Então dava uma percepção diferente, né? Para eles, para quem me interessava, né? A percepção era, por exemplo, não, o cara trabalha ali, o cara trabalha no lugar mais, né, cobiçado de São Paulo, e não sei o quê. Mas assim, o deslocamento para lá, para ir pro trabalho, era quase que 1h30, né? É, era híbrido, né? Eu tinha que ir várias vezes lá na semana. Era um trabalho que me dava uma dor de cabeça gigantesca, cara. Mas gigantesca, velho. Porque as coisas não eram muito bem organizadas. E realmente era assim, olha, hoje eu posso falar isso, cara. Era um saco, tá? Era um saco. E eu não quis manter esse negócio de status, né? Era um emprego até mesmo que um pouco no passado eu ganhava mais. Só que aí eu acabei indo para um outro lugar melhor, né? Hoje eu tô bem mais home office. Eu tenho mais estilo de vida, eu tenho muito mais assim tempo para eu conseguir fazer exercício, para mexer com as minhas coisas, para estudar um pouco mais. Eu até me sinto rendendo mais no trabalho. E o que acontece? Eu diminui um pouco o salário que eu ganhava, né? Eu diminui um pouco, cara. Isso é verdade, tá? Isso é verdade, acontece. Mas eu não me arrependo nem um pouco dessa decisão. Não me arrependo, cara, nem um pouco. E aí, foi o que eu falei lá no começo. Você quer ser rico? Depende. Como que vai vir essa riqueza? Vai vir com responsabilidades absurdas, com trabalho de dor de cabeça absurdo, ou ele vai vir de um jeito que eu gosto, que seja agradável pra mim, né? Que eu tenha as minhas responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu tenha prazer no que eu tô fazendo? Entende? Esses questionamentos, eles valem muito a pena, cara, porque quando você vai falar desse mundo de programação e desenvolvimento, tem muita coisa ali que meio que fica no meio, né? Que existem possibilidades. Tem gente que prefere, por exemplo, só trabalhar de home office e até ganhar um pouco menos. O cara prefere ficar mais em casa, recebendo um pouco menos. E tá tudo bem com isso, né? Fica até aqui o questionamento: o que você preferiria? Ganhar mais e estar bem presencial? E tem gente que gosta disso, eu não tô menosprezando quem gosta da interação pessoal, até mesmo que comunicação, né? Quando você vai falar de presencial, eu acho que é muito melhor. Ou você prefere, né, ganhar menos e ficar um pouco mais de home office? E aí, cara, são questões realmente muito relevantes, né? O que é riqueza para você? O que isso te traz, né? Será que estilo de vida vale como riqueza para você? Você é rico. E assim, não tô falando que não pode ser o dinheiro, não. Agora, normalmente as pessoas que tentam mostrar muito alguma coisa delas é porque tem alguma coisa errada. Ela tá ganhando alguma coisa com aquilo
ou tentando se fazer ser algo que ela não é. Porque aquele negócio, cara, no seu trabalho, você que já Fala. tem uma carreira na tecnologia e tal, aí no seu trabalho tem várias pessoas que têm uma senioridade alta, que ganham mais, portanto. Você vê essas pessoas publicarem a vida delas no Instagram? Você vê elas criando conteúdo o tempo inteiro e esse tipo de coisa? Não vê. E elas sim são as mais bem-sucedidas. As pessoas que realmente estão resolvendo problema dentro da empresa. Então, é importante você colocar isso na balança, onde quem realmente você quer que influencie a sua vida. Se é Irmão, deixa eu te falar uma coisa rapidão. O melhor dev que eu conheço não tem LinkedIn, não trabalha em Big Tech, não expõe a vida. Eu acho que a última foto que ele meteu no Instagram deve ser de 2017. É o melhor dev que eu conheço. Cara, disparadamente. O melhor dev que eu conheço não faz bilhufas nenhuma disso aí. Se é só esse monte de coisas superficiais, onde muitas vezes é fake, porque como é que eu posso vender o meu curso sendo que eu não tenho um carro importado? Se eu não sou uma pessoa bem-sucedida. Não pode, né? Eu não posso ter um treinamento onde eu vou vender para você, sendo que eu não trabalho numa empresa multinacional, onde eu não ganho em dólar. Não posso, porque isso não é sucesso. A gente coloca todo mundo em caixas, cara. É o dinheiro como uma ferramenta versus dinheiro como objetivo final. Qual que é o seu objetivo com ganhar mais? E aí, é importante, cara, você ter planejamento. Planejamento financeiro, planejamento familiar. Ou você ainda é uma pessoa com mais de 30 anos que mora com o seu papai e com a sua mamãe? Você tem que começar a criar vergonha na sua cara, velho. Muito do crescimento da pessoa tem a ver com você se virar. E se virar, você não precisa casar e sair para poder sair da casa da sua mãe e do seu pai. Não faz isso de jeito nenhum. Você cresceu. É, Pelo amor de é o Deus. ninho, né? O processo do passarinho foi lá, criou o ninho, botou, chocou, nasceu, aí continua dando a comidinha ali na boquinha, parará, piriri, o passarinho ele cresce e aí a mamãe empurra ele pra fora. Vai voar, filhinho. Cara, meu Deus do céu, eu conheci um sujeito. Olha a cara dele, meu Deus do céu. Cara, eu conheci um sujeito que ele era dev. O cara já era sênior. Acho que ele tava ganhando uns. Pelo que ele me falou, né? Uns 9 alguma coisa e tava morando com a mãe, velho. E não tava ajudando em casa. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, velho. Não ajudando em casa. Pelo amor de Deus. Mas é porque ele é meio bebezinho mesmo. Aí é complicado. E criar as suas asas e ter a sua vida. É importante isso. Então, como que você está criando ali a sua trajetória? Pô, você quer comprar uma casa? Você quer liberdade financeira? Né? O que você quer? Isso é planejamento que é útil. Não, esse ano eu vou trocar de celular. Para que você quer trocar? Pra você tirar foto no espelho para mostrar que o seu modelo é o laranja, mais bonito? Qual que é o objetivo real e pé no chão, Pô, mano, estrutural, que realmente importa que você está tomando as suas decisões com relação a dinheiro? O custo é invisível de ganhar mais, né, cara? Porque a hora que você... E assim, poucas pessoas dizem isso, né? Eu vejo muito pouco falar sobre. Quando você quer ser sênior, mas você quer ser sênior porque você vai ter mais responsabilidades, você vai ter outro nível de cobrança, ou porque você só quer ganhar o que o sênior ganha. Ou que o staff, o principal,
qualquer um desses nomes Aí aí. é fogo. Porque quanto mais você sobe na carreira, mais responsabilidades você vai tendo, a cobrança passa a ser muito maior, o nível de qualidade de entrega necessariamente tem que ser muito maior também para condizer o cargo que você está ocupando. E as pessoas que vão te cobrar passam a ser outros níveis de liderança. Então, e isso daqui é interessante, tá? Isso que ele tá falando pega muito, cara. É... Essa é a parte chata. Essa é a grande parte chata. Como que você gostaria, por exemplo, de ser um programador atuante e tudo mais? Você entregando suas coisas, fazendo ali os pull requests, fazendo as contribuições que tem que fazer e pronto, acabou. Isso é o que a maioria da galera quer fazer com programação. Agora, discutir melhoria de projeto com o cliente, apresentar um plano de negócio para aquilo que você está fazendo, né? Na verdade, alinhar o que você está fazendo com os valores da empresa, dar continuidade no projeto, seguindo o modelo de arquitetura e apresentando isso para outras pessoas. Isso é chato. Isso é complicado, cara. Você trazer a feature que o cliente estava querendo e ele olhar na tua cara e falar que não gostou daquilo que é para você refazer, isso é chato, tá? Essa é a cobrança horrível e chata que tem quando você vai pegando, né, mais senioridade e vai ter que, sabe, encaixar essas coisas assim, né, com uma equipe, com a galera. Isso é muito chato. Quando você começa a colocar ali termo de abertura de projeto, quando você começa a fazer metrificação da equipe, a equipe não está performando. E isso aí, né? E eu sei que vai ter que responder por isso, porque tu tá na frente do projeto. E isso daí são as cobranças complexas que você vai ter que fazer. Saber falar com pessoas, saber chegar e falar, olha, irmão, tá tudo certo aí? Por que você não tá performando? Aí você vai ver que o cara tá com um problemão gigantesco em casa, e aí você tem que conversar, tratar, né? Porque você tá trabalhando ali com outras pessoas e a vida delas fazem sentido também. E aí depois tem que responder para outras pessoas que não quer saber o porquê que o teu parceiro ali tá ruim. Entende, cara? É isso, né? Vara madrugada, fazer projeto de madrugada, né? E isso não vai ser contado como horas extras na sua CLT. Então, assim, essas são as partes chatas, cara. Você tem que entregar muito realmente porque você tem uma responsabilidade pesada. E as coisas não são bonitinhas, não é uma obra fácil, linear. Vai acontecendo várias coisas ali no processo, no projeto, que você vai ter que ficar alinhando, né? E aí que tá a ideia de você às vezes ganhar mais, porque você vai ter que se capacitar para uma coisa dessas. É, é mexer com coisa diferente, cara. E aí, quando você vai evoluindo na tua carreira como programador, você vê que não é só código, né? Quando eu tinha, por exemplo, uns 25, 26 anos, eu queria que fosse só código, que era quando eu era pleno. Aí eles começam a te colocar em coisas mais pesadas e você tem que ter um outro olhar sobre aquilo. Complexo. Cara, eu vou parar o vídeo por aqui. Né? Eu acho que o Gus tá falando muita coisa legal. Ah, isso aqui, ó. Eu tava tomando café e depois que eu fui notar. Aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui é uma besteira que a minha mulher, né, Vitória Souza, acaba colocando. Cara, é uma caneca do Luan Santana, cara. Deram uma caneca do Luan Santana pra ela. E ela parece muito com outras canecas que eu tenho. Aí às vezes eu tô tomando assim, eu vejo que é o Luan Santana, né? A galera da igreja deu lá pra ela, velho. Eu acho que foi. Não sei se é pecado, né? Mas deu uma caneca do Luan Santana. Eu queria que tivesse dado outra coisa, que eu até separei aqui. Eu queria que tivesse dado isso aqui, ó. A gente tava indo pra casa nova. Tamo numa casa nova, né? Eu queria muito uma decoração de Pug Samurai, né? Olha esse aqui. Esse aqui eu achei daoríssima com eu não sei se isso aqui é um IP atrás dele, mas eu achei muito da hora. Aí eu queria isso aqui, né? Eu queria um Pug Samurai desse aqui de enfeite. Né? Olha só que legal. Pra guardar a casa, né? Do mal olhado e tudo mais. Aí o povo da igreja foi lá e me deu isso aqui, ó. Né? Não seja forte. O Luan Santana não ia gostar de te ver triste. Né?
Aí todo dia eu olho pra isso aqui e falo, nossa, tem que ser forte. Tem que ser forte com o projeto. Mas é isso. Deixa aí teu comentário e tamo junto.